Ontem eu tentei abrir lá na aula 6 no AVA e não consegui. Aparece um quadro azul lá, daí para baixar. Daí a gente vai baixar e parece as letras tudo misturada na tela, assim, tipo no Word, tudo misturado. Não sei se é para todo mundo, está acontecendo isso, é só comigo? Aula 6, deixa eu ver. Do AVA. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso. Tá bom. Puxa, para mim apareceu normal, não sei. Abre certinho. Daí a 7... Para mim também apareceu bloqueado. Sério? Congresso. A 7 eu abri normal, consegui normal, só a 6 que eu não pude abrir. Ele está pedindo aqui um negócio. Eu vou dar uma revisada nisso aqui, pessoal. Eu acho que tá, do jeito que está colocado lá, ele não está liberando para vocês. Mas eu faço isso, assim que acabar a aula, eu já libero isso para vocês. Independentemente disso, vou fazer o seguinte, eu vou mandar a aula às 6, então, para vocês. Para quem que eu posso mandar a aula, pessoal? Pode mandar para mim, professor. Para a Priscila. Tá, Priscila, só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo abrir o negócio. Priscila. Priscila, me mande um oi no WhatsApp, que daí eu te mando pelo WhatsApp, que é mais rapidinho. Você tem meu WhatsApp? Que o meu telefone morreu. Só um minutinho. Amando, tá? Só um pouquinho. Bom, nós vamos conversando, pessoal. Daí eu já, abrindo aqui, eu já paro para mandar para vocês aí o que falta, tá? Estamos em 8, né? E desses 8, pessoal, já digo para vocês que é uma turma pequenininha, que na minha lista atual aqui são 10 alunos, né? Então, se tem 7, tá ótimo, tá quase todo mundo está presente, tá? Professor, Diga. a Nelise mandou recado no WhatsApp que a câmera e nem o áudio dela está funcionando, mas ela está presente. Ah, tá, tranquilo. Ela tá caindo e voltando, às vezes 2 lugares diferentes. Ó, tô admitindo ela 2 vezes aqui, ó. Mas tranquilo, ó, apareceu aí a Denise agora. Vamos ver se vai dar sequência.
Só um pouquinho, que eu acho que vai funcionar aqui agora, pessoal. Oi, professor. Eu tô com um problema aqui na minha câmera, no meu áudio. Acho que agora o áudio foi, só falta a câmera agora. Ah, não, nem esquente. Eu estou vendo ali que você está com bastante dificuldade. Tá? Não sei se é meu computador, se é o sistema, só sei que tá bem difícil aqui para mim hoje. Uhum. Não, tranquilo, acontece com todo mundo isso. Tá, vamos lá. Achei aqui, tá? Desculpe esse probleminha do AVA, pessoal, não era para acontecer isso, mas fica lá, eu dou uma testada e daí demora para vocês verem, mas a gente já acerta tudo que a gente tem, tá? Annelise, você acabou de falar comigo, daí como você estava por primeiro ali no AVA, eu mandei para você como diria ali, eu mandei para você o PDF das aulas. Ah, a Priscila está aqui também, vou mandar para ela também, tá? Eu passo aqui no grupo da nossa turma, professor, não tem problema. Só um pouquinho, quer ver? Priscila. Sei. Tá, mandei a aula 5, a aula 6 e a sequência para vocês, pessoal. Então, teoricamente, já estão com o material aí, tá? Tem 8 pessoas, está todo mundo aí. Então, vamos dar sequência ao nosso conteúdo regular aí, a nossa matéria normal. O que a gente tem para falar hoje, pessoal? Hoje, antes lá, se não me engano, a última aula que a gente teve foi antes da prova, ali teve congresso, teve a prova, teve feriado, teve um monte de coisa, e daí por isso a gente ficou um tempo sem se falar, tá? Mas hoje eu vou tratar com vocês dos requisitos aos recursos aos tribunais superiores. Antes, a gente dá uma revisada em uma série de coisas, tá? E eu vou falar especificamente do que são os requisitos para os recursos aos tribunais superiores, tá? Para isso, não é nada tão complicado assim, mas é a parte mais complicada que a gente tem com relação a recursos e talvez a parte mais complicada que a gente tem dentro do processo civil. Então, eu falo, não é complicado, mas é meio chato, tá, pessoal? Então, assim, prestar bastante atenção nisso, porque pode ser que tenha alguma dificuldade, pode ser que tenha alguma situação diferente e que a gente precisa que vocês tomem cuidado com relação a isso, dê uma olhadinha. Tá? O que eu digo? Pessoal, pode falar comigo a hora que quiser. Por quê? Porque eu sempre trabalhei com 2 monitores e eu tinha 3 monitores aqui, um de backup e tal, e daí estragou o backup, a cópia e a minha segurança, daí eu coloquei o outro e daqui a pouco o outro deu problema também, então eu estou só com um. Então, meus outros 2 monitores estão para conserto, eu acho que nem sei se vai dar para conserto, vou ter que comprar outro, né? Então, eu estou trabalhando com uma tela apenas, que é o que normalmente todo mundo faz, mas só que eu não sou acostumado. Tá? Eu sou acostumado a trabalhar com uma tela da apresentação, outra tela olhando para vocês, e daí eu consigo administrar de uma forma bem tranquila, a aula flui de uma forma bem melhor. Não é o que eu estou conseguindo fazer, tá? Então, se precisar falar comigo, às vezes eu não estou olhando para vocês direto, vocês deem um grito, falem comigo mesmo, como se a gente estivesse na mesma sala, a mesma coisa, que não me atrapalhe em nada. Tranquilo? Bom, como todas as aulas, a gente começa, tem o meu contato, só para vocês terem ele aí, né? Hoje a gente vai falar do quê? Do requisitos aos recursos extraordinários lato sensu. Já explico para os senhores o que é isso, pessoal. Quando a gente fala recurso extraordinário, a gente pensa normalmente naquele recurso extraordinário propriamente dito. Tá? Nós vamos falar com ele a respeito dele, mas ele não é um recurso complicado, é um recurso objetivo, bastante simples. Tá? Recurso extraordinário é aquele recurso que é feito e que é direcionado para o STF, via de regra, para discutir a constitucionalidade de alguma coisa. Tá? Então, aquilo que principalmente é a competência do STF é o julgamento de recurso extraordinário. Quando a gente está falando de recurso extraordinário desta forma, pessoal, eu estou falando no sentido técnico, eu estou falando no sentido estrito. Especificamente, recurso extraordinário é aquilo que serve para recorrer de uma decisão de um tribunal local ou de um tribunal superior, até mesmo, para o STF.
Tá? Então, que vai para o STF discutir a constitucionalidade ou alguma daquelas matérias que compete ao STF discutir, julgar, dizer qual é o direito aplicável naquele caso, tá, ok? Então, isso é recurso extraordinário no sentido técnico. Isso é o recurso extraordinário propriamente dito. Quando nós vamos tratar, a gente tem outra coisinha que a gente fala de recurso extraordinário aqui, requisito no sentido lato da palavra. Quando eu venho falar no sentido lato da palavra, pessoal, eu estou querendo dizer que é no sentido de classificação. Então, eu tenho que voltar para aquele conceito simples do que é lato e o que é estrito. Né? Estrito é estreito, lato é largo, grande, abrangente. Né? E a gente tem este conceito aplicável a diversas coisas diferentes. Por exemplo, digamos que vocês terminam a graduação de vocês e vocês vão fazer um curso de pós-graduação. Muita gente faz isso, tem muita gente que acha que não consegue trabalhar se não fizer isso, o que não é uma realidade. É um comércio muito grande que existe hoje em dia. Tá? Mas o que efetivamente é esta situação? Tá? É o seguinte, pós-graduação lato sensu, você vai estudar uma coisa bastante abrangente, bastante grande. Pós-graduação estrito sensu, você vai fazer uma pós-graduação bem direcionada. O que é uma pós-graduação lato sensu? Uma especialização. Por quê? Porque você vai se especializar em um ramo do direito. Então, você vai estudar um pouquinho de tudo que tem naquele ramo. Mesmo assim, ainda é muita coisa. Por isso, lato, largo, abrangente. Tá? Quando você vai para uma pós-graduação estrito sensu, é mestrado e doutorado. Por quê? Porque, mas quer dizer que o cara que é mestre em direito penal não entende direito penal? Entende, mas o estudo dele foi direcionado a um problema específico. Tá? Quando ele faz a dissertação do mestrado ou quando faz a tese do doutorado, se fala sobre um problema, uma coisa. Então, ele é muito pontual. Então, estrito, aquilo que está restrito. E lato é aquilo que abrange várias coisas. Tá? Nós vamos falar hoje dos requisitos aos recursos extraordinários lato sensu. Então, não do recurso extraordinário propriamente dito, nós vamos falar de todos aqueles recursos que se enquadram dentro da categoria de recurso extraordinário lato sensu, que são uma categoria um pouquinho mais abrangente. Tudo bem? Então, para entender isso, a gente tem um quadrinho para frente que a gente fala. Lógico, né, pessoal? Todas as aulas que eu comecei falando de recurso, eu coloquei este quadro aqui para que os senhores acompanhassem. Então, vamos ver lá quais são os recursos, o que diz esse quadro, o que necessariamente tem que existir no processo que eu pressuponho que existe para poder pensar em recurso. Primeiro, subjetivamente, tem que ter legitimidade e interesse da parte. Beleza. Subjetivamente é a legitimidade ou a vontade da parte. Tá? Então, tranquilo. Além disso, objetivamente, eu tenho que verificar a decisão é recorrível, está no prazo. Qual é o recurso que cabe? Para cada situação, cabe um recurso específico. Se, eventualmente, esse recurso não for o correto, eu posso adequar. Tenho que pagar as despesas necessárias, tenho que demonstrar o porquê que estou recorrendo, que é a minha motivação, e, eventualmente, esse recurso vai ter uma forma específica para apresentar alguma coisa, alguma formalidade, algum depósito, ou uma forma para apresentar a minha própria motivação. Então, esses são os pressupostos recursais que eu tenho que ter sempre. Voltando à nossa aula de hoje, a gente tem aquela classificação dos recursos que eu falei para vocês. Né? Então, nós vamos dividir em recursos, né, ordinários lato sensu. O que é um recurso ordinário lato sensu, pessoal? Recurso ordinário lato sensu é aquele que ordinariamente acontece. Quando a gente fala ordinariamente acontece, é aquele que normalmente acontece, aquele que comumente acontece, aquilo que acontece na maioria dos processos. Tá? Então, quando eu falo de recurso ordinário lato sensu, também existe o recurso ordinário stricto sensu, que é aquele recurso igual ao recurso de apelação que a gente já estudou ele, ok? Quando o processo não iniciou no primeiro grau de jurisdição, ele iniciou por algum motivo, já no segundo grau de jurisdição, vai caber um recurso dessa primeira decisão dele para um tribunal superior, mas, neste caso, não é recurso de apelação, é recurso ordinário. Então, é um recurso que não tem requisitos especiais, é um recurso bastante simples, tá? Agora, o que nós estamos falando aqui é da classificação. O que é recurso ordinário lato sensu? É uma classificação. Aqueles recursos que ordinariamente, que comumente, que podem acontecer em qualquer processo. Primeiro deles, recurso de agravo.
Basta estar no prazo, ter os fundamentos legais presentes, eu posso entrar com recurso de agravo. Recurso que normalmente acontece. Recurso de embargos à declaração. Basta que eu esteja diante de uma decisão que apresente obscuridade, contradição ou omissão, ou ainda erro material, e eu posso entrar com embargos à declaração, como nós já estudamos. O recurso ordinário e o recurso de apelação, obviamente, são recursos ordinários, recursos que acontecem ordinariamente no processo, que comumente acontece em qualquer processo, que eu não tenho como achar ruim do sujeito usar esses recursos, que eles são aceitos simplesmente por pressupostos, por requisitos extremamente simples, né? Que é basicamente estar no prazo correto, estar devidamente preparado e não ter nenhuma súmula impedindo que aquele recurso seja proposto. Então, estes são os nossos recursos ordinários lato sensu, que vão ter aqueles pré-requisitos simples que a gente estudou lá. Está no prazo, pagou as taxas, tem a forma, está certa, não tem nenhuma súmula impedindo? Não, então pode fazer. Tá? Daí, nós chegamos ao nosso objetivo de hoje, que é falar dos recursos extraordinários lato sensu. Né? Recurso extraordinário lato sensu é uma classificação na qual eu coloco aqueles recursos que acontecem extraordinariamente, que acontecem muito raramente, esporadicamente eles vão acontecer. Por quê? Porque eles são mais difíceis de serem preparados, de serem manejados, de se demonstrar que os requisitos deles estão presentes. Esses recursos extraordinários lato sensu têm um rol de requisitos mais específico, mais estreito, que é a pior coisa da gente preencher dentro do processo civil e talvez uma das coisas piores que a gente tem, mais complexas que a gente tem dentro do processo. Então, eu falo, a aula de hoje é simples, porque faz muito tempo que eu falo disso, pessoal, mas na prática não é assim tão queridinho esse assunto, tá? É um assunto um pouquinho mais chato. E quais são esses recursos? Nós vamos dizer que o recurso especial, que é aquele recurso que vai direcionado para o STJ, ter um tribunal local. Tribunal local é o quê? É um tribunal de justiça, é um tribunal regional federal, né? Esses são tribunais locais, que vou rever dessa decisão e encaminhar o recurso para o STJ. Esse recurso que vai do tribunal local para o Tribunal Superior STJ para rever a interpretação da legislação federal, via de regra é essa a função dele, tá? A gente chama de um recurso extraordinário lato sensu, está dentro dessa classificação. É um recurso especial. O recurso extraordinário propriamente dito, que é aquele que sai de um tribunal e vai para o STF para analisar a constitucionalidade de alguma coisa, também a gente chama de recurso extraordinário lato sensu, também está dentro dessa classificação. E, eventualmente, pessoal, a gente vai ter lá dentro do STJ ou do STF, quando existe um julgado que está divergindo entre alguma turma, entre algum órgão daquele tribunal, a gente tem um recurso que chama-se de embargos de divergência. Aquele tribunal está divergindo entre suas, digamos assim, seus órgãos, né, suas turmas, seus componentes. Então, desta situação, é manejado lá dentro do Tribunal Superior um embargo de divergência. E esse embargo de divergência, como também ele acontece esporadicamente, e somente lá na instância superior, nós também dizemos que ele faz parte da categoria dos recursos extraordinários lato sensu. Tranquilo? Então, tem que entender. Aqueles que acontecem comumente, recursos ordinários lato sensu. Recurso especial, recurso extraordinário em embargos de divergência, que só acontece nos tribunais superiores, só é direcionado aos tribunais superiores, nós chamamos de recursos extraordinários lato sensu, porque estão dentro dessa classificação. Tudo bem? O que nós vamos estudar hoje? O que precisa estar presente para que eu possa pensar na propositura de um recurso especial ou de um recurso extraordinário. Tudo bem? Tranquilo. Então, aqui a gente fala um pouquinho sobre os recursos ordinários, tá? Esses recursos ordinários, eles vão até o 2º grau de jurisdição. Ou seja, é aquele que vai da vara civil ao tribunal local. Por que eu falo tribunal local? Porque é muito comum, pessoal, na doutrina se usa o termo tribunal local, aquele que está no 2º grau de jurisdição, e tribunal superior, aquele que está no 3º grau de jurisdição. E é a mesma coisa, porque eu vou ter justiça militar, vou ter justiça federal,
né, que vai ter tribunais diferentes, vou ter, de repente, justiça eleitoral, e os recursos são mais ou menos os mesmos. Tá? Então, não tem por que eu falar o Tribunal de Justiça. Não é o Tribunal de Justiça, é o Tribunal Local ou o Tribunal de segundo grau de jurisdição. O que mais? Ele rediscute matéria não preclusa. Ou seja, tudo o que faz parte do fundamento do julgado, tudo aquilo que não passou o prazo de argumentar, né? Então, imagine, né? Vamos pensar. Eu alego alguma coisa na petição inicial. Para que isso vá sendo discutido, tem que ter vindo uma contestação dizendo, aquilo que ele falou não é verdade. Né? Se eu alego algo e aquilo não é contestado, não precisa produzir prova. Por quê? Porque aquilo foi tacitamente admitido pela outra parte, ok? Então, se eu alego algo e não é contestado aquilo preclui. Obviamente que se eu não falei aquilo, eu não discuti mais no primeiro grau de jurisdição, chega lá no segundo, chega lá, eu vou lá para o terceiro grau de jurisdição, posso discutir aquela matéria? Não. Por quê? Porque aquilo precluiu, eu perdi a oportunidade de rediscutir aquele negócio. Tranquilo? Tá? Então, é nesse sentido. Toda matéria não preclusa, toda matéria que vem sendo discutida no processo pode ser discutida nos tribunais locais. Tá? O que mais? Analisa fato? Sim, analisa fato. Tá? Então, quando eu vou para o Tribunal de Justiça, quando eu vou para o Tribunal Regional do Trabalho, ou qualquer tribunal local, tribunal de segunda instância, eu posso rediscutir fato. Eu posso dizer assim, olha, o juiz não prestou atenção naquilo que aquela testemunha falou. Por quê? Porque os tribunais locais rediscutem fato. Os tribunais locais analisam a forma com que a prova foi valorada. Ok? Foi provado isso, não foi provado isso. Isso é questão do quê? De fato. Posso discutir isso nos tribunais locais? Posso. Posso discutir isso por meio dos recursos ordinários. Tá? Valora a prova? Sim. Foi provado isso? Não foi? O juiz não considerou o que o cara falou. Isso é o quê? É valorar a prova, entender se falou, se provou, se não provou, né? Analisa direito? Analisa, né? O sujeito disse que não tinha direito a tal coisa, o outro disse que tinha, juntou uma jurisprudência não sei da onde, falou. Então, essas questões de direito são discutidas nos recursos ordinários? São discutidas. E, importante, pessoal, preocupa-se com a justiça. Preocupa-se com o problema daquelas partes que ali estão envolvidas. Então, o juiz de primeiro grau, quando ele dá uma decisão, ele está se preocupando com o quê? Com a distribuição da justiça, com fazer o que é justo, com resolver o problema daquelas pessoas. Né? O judiciário, até o segundo grau de jurisdição, ele está ali com o intuito de resolver o problema da vida das pessoas. Tá? Ou seja, ele tem a função de efetivamente distribuir a justiça na sociedade. Tranquilo? Então, os recursos ordinários, apelação, agravo, tá? São recursos que são direcionados até o segundo grau de jurisdição, rediscute toda a matéria não preclusa, dentro disso, analisa fato, valora a prova, analisa direito e, efetivamente, se preocupa com a aplicação da justiça propriamente dita. Tá? Então, eu tenho que ver, está sendo feita a justiça, está resolvendo o problema das partes. Tá? Eu faço o recurso efetivamente para resolver o problema das pessoas. Daí, a gente chega dos recursos extraordinários lato sensu. Tá? Vamos deixar um pouquinho de lado os embargos de divergência e vamos nos concentrar, pessoal, no recurso especial e no recurso extraordinário. Tá? Então, essa classificação, essa coisa que eu vou colocar aqui para os senhores, diz respeito especificamente a recurso especial e recurso extraordinário. Nós chamamos recurso de embargos de divergência como recurso extraordinário também, porque ele só acontece excepcionalmente lá nas instâncias superiores. Mas quando eu estou falando, e agora a gente vai se preocupar com isso, de recurso especial e recurso extraordinário, ele tem estas características que são próprias dos recursos extraordinários lato sensu. Primeiro, eles estão acesso ao terceiro grau de jurisdição. Tá? Então, é um recurso que está sendo feito de um tribunal local para um tribunal superior. Ou, eventualmente, de um tribunal superior para o STF. Tá? Isso, eventualmente, pode acontecer. Então, ele acessa o terceiro grau de jurisdição.
Professor, mas o recurso ordinário também não vai para o STJ ou para o STF? Sim, mas lá não está acessando o STF ou o STJ como terceiro grau de jurisdição. Por quê? Porque para efeitos do recurso ordinário, o processo já começou na segunda instância. Beleza? Beleza. Ou na terceira instância, como é o caso aí do pessoal que está sendo preso aí do alto escalão do governo, né? Bom, terceiro grau de jurisdição. Segundo, vou acessar o STJ ou o STF, tá? Vamos dizer assim, pessoal, uma forma bem simples. O STJ tem a função de guardar a interpretação da legislação federal. Qual que é a função do STJ? Dizer como que a lei federal tem que ser interpretada. Esta é a função do STJ. Qual é o STF? Proteger a Constituição Federal. Tá? Dizer como que a Constituição Federal tem que ser aplicada, verificar dentro do julgado se ela está sendo aplicada de forma correta. Então, STJ, interpretação da legislação federal. STF, constitucionalidade de todos os aspectos. Tranquilo? Claro que nada é tão simples, né, pessoal? Vai ter complicaçõezinhas com relação a isso, mas coisas simples, né? Aqui, primeira grande diferença, pessoal, só discute questão de direito. Então, mas ficou provado tal coisa. Não, falou prova, perdeu. Né? O juiz não considerou aquilo que foi feito lá, também perdeu. O juiz não considerou tal coisa, não, perdeu. Mas aconteceu isso, fez aquilo, entregou. Não, isso nada é analisado. Por quê? Porque nos tribunais superiores, tanto o STF quanto o STJ, qual que é a função deles mesmo? Analisar a aplicação da lei ou verificar a constitucionalidade dos julgados. Isso é questão de direito, gente. Não é questão de fato. Tá? Então, eu não uso o acesso ao STF ou ao STJ para discutir fato de forma alguma. Eu só discuto a aplicação de direito. Então, eu nunca vou discutir fato lá em cima. Só vou discutir direito. Então, eu apenas vou discutir questão de direito. Eu só vou ter que dizer assim, aqui o juiz interpretou a lei de forma errada. Aqui isso foi feito é inconstitucional. Isso é questão do quê? De direito, não é fato. Logo, pessoal, tem uma consequência bem clara. Para que serve? Basicamente, o STJ tem a função de unificar a jurisprudência. Então, tem dois tribunais julgando de uma determinada forma um assunto. Né? O que eu faço? Faço um recurso especial, eu digo assim, aqui eles julgaram desse jeito, mas lá em São Paulo eles julgam desse outro jeito aqui, Qual que é o jeito certo de aplicar a lei? E daí o STJ vai dizer para mim, a lei tem que ser aplicada do jeito assim, ok? Então, a função do STJ é unificar a jurisprudência, dizer como é que a lei federal tem que ser aplicada. E, por conseguinte, o STF vai fazer a mesma coisa com relação à Constituição, como que eu aplico os preceitos constitucionais na prática. Então, é assim que funciona. Esta que é a função da coisa, tá? Não sei se eu não coloquei em algum slide para frente, pessoal, tá? Mas vamos ser, assim, bem objetivo, né? Quando eu estou trabalhando com os recursos ordinários, eu estou discutindo fato, eu estou me preocupando com as pessoas estão teoricamente próximas do processo, eu me preocupo com a justiça. Quando eu estou julgando STJ, STF, recurso especial ou recurso extraordinário, gente, a justiça é um mero detalhe. A parte está muito longe. O que eles querem fazer é unificar a interpretação da lei. Tá? Dizer como é que tem que julgar os processos relacionados àquele problema de direito. O problema da parte ser resolvido ou não ser resolvido é um mero reflexo disso. Então, estes tribunais superiores não servem necessariamente para fazer justiça. Eles servem para arredondar o nosso sistema jurídico. Eles servem para dizer como é que os processos têm que ser julgados. Eles servem para dizer como é que a jurisprudência tem que ser, para evitar que fique tendo divergência da jurisprudência e aumentando o número de processos. Ok? Então, a função do STJ e do STF é acabar com as diferenças, pessoal. É deixar os julgados semelhantes, é unificar a interpretação da lei. Tá? E não acabar com o problema da justiça de cada parte. Tá? Eu fui injustiçado, vou ao STJ. Não, o STJ não resolve.
Né? Se você não resolveu o problema da tua injustiça aqui no TJ do Paraná, não se preocupe, não pense que o STF ou o STJ vão fazer isso. Tá? Então, o objetivo deles não é distribuir justiça ao caso concreto. Eles não se preocupam com o caso concreto, até porque eles não tomam conhecimento das questões fáticas que envolvem o processo em si. Eles só se preocupam porque como que o juiz aplicou a lei, como que ele interpretou, foi certo ou foi errado. Tá? A questão do reflexo que isso vai dar na vida das partes é algo assim absolutamente indireto com relação ao julgado. Tudo bem? Parece estranho, parece injusto, parece frio, mas é assim que funciona, tá, pessoal? Então, feitas essas considerações, diferenciadas o que são recursos ordinários, lato sensu, que são aqueles que vão até o segundo grau de jurisdição, 12 recursos extraordinários, lato sensu, que são basicamente recurso especial e recurso extraordinário, a gente passa ao tema da aula, que é ver o que precisa estar presente para que eu possa pensar em recurso especial ou recurso extraordinário, ok? Então, antes disso, pessoal, estou colocando aqui o que é comum. Então, quando o recurso é ordinário ou extraordinário, tem que estar presente o quê? Tempestividade, tem que estar no prazo, tem que estar devidamente preparado. O que é preparo? Pagar as custas, né? E, eventualmente, eu tenho algum outro requisito, como, por exemplo, tem que juntar um documento junto, tem que fazer uma penhora, tem que fazer um depósito recursal, dependendo do recurso específico, vai ter isso. Mas quando a gente fala daqueles recursos que acontecem normalmente, né, que é o nosso recurso de apelação, o nosso recurso de agravo, né, basta que esteja no prazo e que as despesas processuais estejam devidamente pagas, que o recurso normalmente é aceito. Tá? Não tem nada de mais, não tem nada de diferente. Então, para os recursos ordinários lato sensu, que é toda aquela categoria de recursos que nós falamos, basta estar no prazo e com as despesas pagas. No entanto, pessoal, quando a gente chega nos recursos especial e extraordinário, a gente, além de exigir tempestividade e preparo, a gente exige mais algumas coisas, que é o que a gente passa a tratar daqui para frente. Então, primeiro requisito específico, né, que tenha esgotado os recursos das vias ordinárias. O que quer dizer isso, pessoal? Tá? Se eu vou fazer um recurso especial, eu tenho que utilizar todos os meios de recurso que eu tenho. Tá? Então, saiu uma decisão lá do TJ do Paraná. Puta, não estou satisfeito, vou fazer um recurso especial. Posso fazer? Posso. Antes disso, eu tenho que verificar se não existe nenhum outro recurso que cabe antes. Por exemplo, um recurso de embargos à declaração. Cabe embargos à declaração? Cabe. Tem que embargar. Professor, mas não existe omissão, contradição, nem obscuridade. Não interessa. Tem que fazer os embargos. Você tem que queimar todos os seus recursos ordinários, lato sensu, para poder pensar em recurso especial e recurso extraordinário. Se você não fizer isso, seu recurso especial ou seu recurso extraordinário não vai ser aceito. Então, esgotar todas as vias recursais ordinárias. Cabe um agravo? Tem que fazer o agravo. Cabe apelação? Tem que fazer a apelação. Qualquer coisa que cabe, você tem que fazer antes de pensar em acessar o terceiro grau de jurisdição. Então, sempre isso. Mas isso não é difícil de entender, tá? Tem que esgotar, então, todas as vias recursais ordinárias. Vejam lá, súmula 281 do STF, né? É inadmissível recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. Quando ele está falando aqui recurso ordinário, ele está falando recurso ordinário no sentido classificação de recursos, tá? Então, se couber um embargo de alguma coisa, se couber alguma situação, tem que utilizar. Acho que nós já falamos, né, pessoal? Existia antigamente, antes do código, a questão dos embargos infringentes, que era aquele caso de decisão não unânime que mudava o conteúdo do julgado de primeiro grau, né? Isso não existe mais no processo civil, mas isso existe no processo do trabalho. Vocês vão aprender com o professor do processo do trabalho que para você pensar em recurso especial ou recurso extraordinário na justiça do trabalho, num processo criminal, você vai ter que, se for o caso, fazer os embargos infringentes antes. Ok? Por quê? Porque você tem que esgotar todas as vias recursais ordinárias. Não pode ter nenhum cartucho para você queimar. Tanto tratando de recurso especial,
quanto tratando-se de recurso extraordinário. Então, esgotar vias recursais ordinárias, primeiro requisito dos recursos extraordinários lato sensu. É fácil de entender? É. Consiste em dizer que, se você puder fazer qualquer coisa antes, faça. Tem que fazer. Se você não fizer isso, você perde a oportunidade de recorrer desse negócio. Tudo bem? O que mais nós temos, pessoal? Que seja interposto contra a decisão de única ou última instância. Veja, aqui a gente coloca, né, pessoal? Não dá para saltar a instância. Puxa, eu quero discutir a constitucionalidade. Quem vai me dizer a resposta disso é o STF. Mas, né, eu não começo discutindo a constitucionalidade aqui e vou para o STF direto. Eu tenho que passar pelo TJ. Tá? Então, eu tenho que estar diante de uma decisão em única e última instância. Tá? E ainda, pessoal, vai existir uma diferença para efeito de recurso especial e para efeito de recurso extraordinário. Por quê? Eventualmente, né, eu não posso queimar instâncias, né? Por mais que o objetivo seja discutir a constitucionalidade, seja discutir, comparar o julgado daqui com o julgado do Tribunal de Santa Catarina, por exemplo, eu não posso levar isso direto ao STJ ou ao STF. Por mais que o objetivo seja esse, eu vou ter que tentar primeiro passar pelo Tribunal de Justiça do Paraná para depois tentar acessar essas instâncias. Tá? Então, eu tenho necessariamente, por mais que o meu objetivo seja fazer exatamente aquilo que é função do recurso especial ou do recurso extraordinário, eu não posso ir direto à instância superior. Eu tenho que passar por todas as instâncias. Né? Tem que ser a última instância cabível. Tem uma diferença quando eu falo única e última instância para efeito de recurso especial e recurso extraordinário. Quando eu falo de recurso especial, tem que ser única e última instância que seja tribunal. Então, só cabe recurso especial de tribunal de segundo grau, de tribunal local. Por exemplo, de Tribunal de Justiça do Paraná, Tribunal Regional Federal e assim por diante. Tá? Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é onde a gente está, lá no Rio Grande do Sul. Então, desses tribunais cabe recurso especial. Por que a gente fala que é diferente o recurso extraordinário? Porque o recurso extraordinário diz decisão de única e última instância, mas não necessariamente que essa instância tem que ser tribunal. Vamos dar exemplos para os senhores entenderem. Existem processos que não acabam necessariamente, como o último recurso, no Tribunal de Justiça. Vamos pegar o exemplo do Juizado Especial Civil. O que é o Juizado Especial Civil? O Juizado Especial Civil, ele é um órgão um pouquinho diferente, que tem um juiz supervisor, que vai lá, homologa a decisão que um juiz leigo dá, né? E daí, quando foi criada a lei, era para ser um órgão diferente. Como não funcionou, eles criaram uma funcionalidade diferente no tribunal. Mas quem julga o recurso inominado feito de uma sentença do Juizado Especial não é o Tribunal de Justiça do Paraná. É um outro órgão que o judiciário criou para julgar esse negócio. Então, aquilo que julga o recurso do juizado especial não é o tribunal. Se não é um tribunal, não cabe recurso especial dessa decisão. Concordam comigo? Por quê? Porque para caber recurso especial tem que ser decisão preferida em única e última instância por órgão que seja tribunal. Né? Quando nós estamos falando de recurso extraordinário para discutir a constitucionalidade, tem que ser única e última instância, mas não precisa ser tribunal. Logo, da turma recursal do Juizado Especial Civil, cabe recurso extraordinário, mas não cabe recurso especial. Entendemos? Por quê? Porque a turma recursal do Juizado Especial não é o Tribunal de Justiça, não é um órgão de segundo grau, não é um tribunal. Ah, tá. Tem outro exemplo? Tem. Por exemplo, na execução fiscal, pessoal, existem algumas decisões da execução fiscal que são preferidas em última instância pelo próprio juiz da vara. Né? Ah, e daquela decisão não é o tribunal que resolve? Não, não é o tribunal que resolve. Logo, não cabe recurso especial, mas pode caber recurso extraordinário se eu conseguir justificar que aquilo é inconstitucional. Ok? Então, nosso outro requisito quer dizer o quê? Que os recursos sejam interpostos contra a decisão de única ou última instância. Que eu tenha ido até o final com relação àquela discussão. Então, eu não posso ser assim
digamos, como os senhores, assim, parar no meio do caminho, tem que ir até o final, e para efeito de recurso especial tem que ter sido dada a última decisão por um tribunal de segundo grau, eventualmente até de terceiro grau, e para efeito de recurso extraordinário, eu tenho que ter sido a última decisão, mas que eventualmente pode ter sido dado por um órgão diferente, que não necessariamente um tribunal. Tudo bem? Vejam, não é uma matéria difícil, mas é chatinho, né, pessoal? Veja a quantidade de regrinhas que eu estou falando para vocês. Aqui eu estou simplesmente remencionando os dois exemplos que eu já sei de cor, né, pessoal? Então, é o que eu falei para vocês. Então, consta da apresentação que eu passei para vocês aí, os dois exemplos que são casos onde cabe recurso extraordinário, mas não cabe recurso especial. Muito importante, pessoal, outro requisito, né? E aqui a gente já está indo bem para frente, já com relação à nossa matéria, né? Que não visem discutir matéria de fato. Por quê? Porque os tribunais superiores, eles só discutem, eles só fixam como que o direito tem que ser aplicado, né? Eles não olham na questão dos fatos, não interessa o fato para eles, interessa como que a lei foi interpretada e como que a lei foi aplicada. Tá? Então, se eu penso em discutir fatos, se eu penso em discutir provas, se eu penso em dizer o juiz não viu tal coisa, isso não esqueça. Tá? A única coisa que eu posso dizer é, olha, o juiz interpretou essa lei errado. Olha, lá em outro tribunal, casos semelhantes a esses são julgados com a lei aplicada desta forma. E é nisso que eu posso pedir. É aí que eu posso pedir a alteração do julgado. Não com relação à valoração, não com relação a dizer aconteceu isso ou não aconteceu isso, ficou provado isso ou não ficou provado isso. Isso não serve, pessoal. Então, a função é unicamente discutir, né, a aplicação da legislação federal ou da Constituição Federal. Então, eu me preocupo em uniformizar a interpretação da Constituição, né, e uniformizar a interpretação das leis federais. Tá? Notadamente, pessoal, é um reexame, uma revisão de como que está sendo feito a análise jurídica daquela questão. Tá? E, mais uma vez eu digo, não serve para discutir provas. Não analisa a prova de jeito nenhum, nunca funciona para análise de prova. Tá? Vamos contar uma história para vocês aqui, para ver se vocês entendem a diferença do problema. Tá? Não é o caso de um recurso especial nem de um recurso extraordinário, mas é um recurso também que está submetido a esses mesmos requisitos, que é um recurso de revista. Tá? O que acontece? O Edi teve um caso que foi o seguinte. Imagine, né, foi um acidente de trabalho. Uma empresa que eu atendo trabalha com a rodovia, presta serviço para a Rodonorte. Tranquilo? O que aconteceu? Né? Terminou o final do dia, daí os funcionários têm que ir embora, né? Sobem no caminhão para vir embora e são deixados em casa. Tranquilo? Tranquilo. O que aconteceu? Deu horário de ir embora, o pessoal tinha que guardar as coisas e ir embora. Na hora de fazer isso, tinha um senhorzinho que, bateu o sinal. Como que acontece na hora da sala, pessoal? Todo mundo levanta e aquela loucura, todo mundo quer sair ao mesmo tempo. Tá? Nessa equipe de trabalho aconteceu a mesma coisa. Deu horário de ir embora, puxa vida, a pessoa ficou desesperada e tal, foi. A hora que aconteceu isso, o senhorzinho que trabalhava na equipe atravessou a rodovia, que era uma equipe que trabalhava na rodovia, pessoal de conservação de rodovias, né? E não olhou direito, se enfiou na frente de um carro. Morreu? Não. Mas teve um problema sério, quebrou a bacia, teve uma série de coisas. Tá? Puxa vida. Qual que é a alegação do Edi? Daí fomos lá, perdemos aqui em primeira instância, tal, toda aquela situação, mas não foi uma condenação tão grande assim. Mas daí eu fiz um recurso, né, para o tribunal, porque meu argumento era assim, olha, o sujeito não tomou um cuidado que o cidadão comum tem que tomar no dia a dia, tá? Ele não olhou para os dois lados da rua na hora de atravessar, ele simplesmente atravessou. Tá. Qual que é o problema? E aonde que eu vou chegar exatamente no conteúdo de vocês? Tá, o Edi perdeu em primeira instância porque o juiz disse que eu tinha que me ferrar, que eu tinha que pagar de qualquer forma, né? Por quê? Porque o juiz entendia que o risco da atividade é da empresa e se o funcionário se acidentou era porque o funcionário estava trabalhando e logo o meu cliente era responsável, tinha que indenizar ele. Tranquilo.
Qual foi a situação? Eu entro na discussão da culpa aqui no TRT do Paraná, sustentação oral, vale de fazer dizer assim, olha, eu não posso ser culpado, né? Porque o cidadão que está trabalhando para mim não tomou um cuidado que a criança, quando vai tomar para atravessar a rua, tem que tomar que olhar para os dois lados. Então, se o cara atravessou a rua e não olhou para os dois lados, eu não posso ser culpado. Tá? É um cuidado que o cidadão comum, quando está vivendo, qualquer pessoa tem que tomar. Por que quando ele está trabalhando, ele não precisa olhar para os dois lados da rua e a culpa é minha, porque ele não fez isso? Estou eu argumentando isso. Beleza. Ficou legal, por quê? Porque eu fiz essa sustentação no tribunal e daí um desembargador achou interessante o que eu falei. Ele falou, ó, é interessante o que ele está falando. Ele está falando que um cuidado que o cidadão da vida comum não precisa tomar quando está trabalhando. Esse cara pega o processo e leva em carga. Quando faz isso é o máximo, né? Você fez sustentação, o cara levou em carga, quer dizer, ele está concordando comigo, vamos esperar. Tem sessão de cada turma uma vez por semana, tá? O Edi vai lá, passa 4 semanas indo acompanhar a sessão de julgamento daquele pessoal. Vamos lá ver. E deixa eu terminar a história que eu deixo você falar, Denise, tá? Daí o que acontece, né? Terminou esse negócio, vem lá. O que eles discutem, e discutem bastante, e o que é foda você acompanhar o julgamento dos tribunais é que você vê os caras discutindo não o teu problema, né? Veja aquilo que eu falei para vocês, eles não fazem justiça no caso concreto. Até mesmo aqui no tribunal, os caras discutem, olha, mas se você julgar desse jeito aí, que o cara não era obrigado a olhar para o lado, você imaginou, vai mudar nossa jurisprudência, e quantos processos vão vir aí em função disso? Vai dar um puta de um trabalho para a gente se a gente mudar o nosso entendimento. Os caras discutem isso na cara da gente, tá? Qual que é o problema? O problema é assim, obviamente que eles não reconheceram o meu recurso, só que eles tinham 2 formas de fundamentar a minha obrigação. Primeiro, né, não provei que ele não tomou cuidado. Se for questão de prova, ele fundamenta pela falta de prova. Beleza. O que acontece? Não vai caber recurso de revista, que seria a mesma coisa que recurso especial, porque para eu discutir prova, eu não posso ir ao 3º grau de jurisdição. Beleza? Beleza. Então, se eles fundamentarem o julgado dizendo que eu estou errado, dizendo que eu não provei, morreu o processo ali, porque eu não vou discutir mais para frente. Qual que era a outra forma deles justificarem? Se eles justificam assim dizendo, olha, era responsabilidade objetiva, o Edi é responsável independente de culpa. Se eles fundamentam dizendo que era responsabilidade objetiva minha, o que acontece? Responsabilidade objetiva, quer dizer, depende ou não depende de culpa? Não estou discutindo prova, estou discutindo direito. Tranquilo? Então, se eles fundamentam a minha condenação em falta de prova, morreu o processo, porque eu não acesso ao 3º grau de jurisdição para discutir prova. Se eles fundamentam dizendo que era responsabilidade objetiva e logo eu sou responsável e tenho que pagar, é questão de direito. Questão de direito, eu posso fazer um recurso de revista e acessar o 3º grau de jurisdição. Entenderam a diferença? Tá? Dependia única e exclusivamente do fundamento do julgado. Eles não vamos livrar você dessa. Tá? Dependendo do fundamento que eles dessem à decisão, caberia ou não caberia recurso de revista. Só para vocês entenderem a importância da discussão de prova, até onde que ela vai, para que serve, para que não serve. Só para contar, obviamente, que no caso concreto, eles falaram que foi falta de prova e não discutiram, entraram no mérito da responsabilidade objetiva para me ferrar e eu não poder entrar com recurso de revista neste caso. Tranquilo? Mas foi um processo que teve bastante coisa, foi uma sustentação oral bem legal, que daí teve bastante sequência, não foram algumas semanas que eu continuei acompanhando esse processo. Annelise, diga. Professor, esse caso aí que o senhor contou me fez lembrar a questão do EPI, que é aquele material, né, que os trabalhadores são obrigados a usar, e quando o trabalhador não usa, acontece um acidente, daí fica naquela história de quem é a culpa, né? Veja, mas é que aí já é um pouquinho mais complicado, tá? Eu tenho vários casos semelhantes a isso, tá? Não é que fica aí quem tem a culpa, porque o empregador ele tem a responsabilidade de verificar qual é o EPI correto, entregar o EPI correto e fiscalizar a utilização do EPI correto. Se o cara não está usando, ele tem que dar uma advertência, ele tem que desligar o cara.
Tá? A justificativa de dizer, eu dei o EPI, ele não estava usando no momento, não pode. Não justifica, tá? Porque isso é responsabilidade do empregador tranquilo, pacífico. Esse argumento não... Obviamente que eu já fiz processos, já fiz defesas com relação a isso, mas efetivamente não funciona, isso não, infelizmente, assim, já é uma coisa morta. Entendi. Então, sempre o responsável é a empresa. A empresa tem que saber qual é o equipamento que tem que ser entregue, tem que entregar, tem que ter prova que entregou e tem que fiscalizar a utilização. Se não fizer tudo isso, a empresa é responsável. Tá? Diga, Rosiné. Não, tranquilo. Professor, ouvindo o senhor contar esse processo aí, eu viajei aqui lá quando eu estiver fazendo a OAB. No caso, se eu fazer um processo lá na hora de defender lá, e tem que fazer uma peça, tipo, tivesse defendendo, né, para a OAB. Sim. E fazer parecido assim, com esse caso que o senhor mencionou aí, e der o mesmo desfecho, pode ser aprovado, pode passar na OAB? Não, quando você vai fazer uma prova com um teste do exame de ordem, você não se preocupa com o resultado, você se preocupa com fazer a coisa correta. Tá? Caiu no exame de ordem que você tem que fazer a defesa de um cara que foi pego em flagrante com tantos pipas de cocaína. Tem que fazer a peça. Agora, se vai dar certo, achando é outra coisa, tá? Advogado é que nem médico, né, pessoal? Obrigação de meio. Você tem que fazer tudo para dar certo, mas não pode garantir que vai dar certo. Né? Então, é uma coisa assim bem tranquila com relação a isso. Né? Tanto prova do OAB quanto na vida real. Você não tem a obrigação de dar certo. Lógico, não vai garantir para o teu cliente que você vai dar certo. Isso é uma coisa que a gente nunca pode fazer, né? Isso é uma coisa que não existe. Tranquilo? Não sei se respondi. Sim, entendi. Obrigado. Tranquilo. Só, quando falo de acidente, pessoal, e vocês mencionaram, assim, gente, a responsabilidade da empresa é bastante grande, tá? Não tem como fugir na grande maioria dos casos. Este caso, eu até fui para frente, fiz sustentação, a coisa foi, mas não tenho muito o que dizer. Tanto é que o entendimento predominante diz assim, olha, se o cara não estivesse trabalhando, ele estava em casa. Se ele estivesse em casa, não tinha sofrido um acidente. Logo, a empresa é responsável. Putz, 99% dos julgados são desta forma. Deixa eu contar uma história para vocês. A mesma empresa, eu defendendo, pessoal, estava fazendo roçada na beira da rodovia, os funcionários. Aquele pessoal que trabalha com a roçadeira em cima do barranco, cortando grama na beiradinha. Indo daqui para Telêmaco Borba. Tá? Imaginem que passa um cara com uma saveira rebaixada, com aqueles adaptadores de roda, aquelas coisas e tal, moendo do lado. Solta uma roda da saveira. Olha o azar do cara. Solta a roda, vai pulando para o mato e pega o funcionário da empresa que estava roçando em cima do barranco. Aquela roda correndo pegou bem no peito, nas costas do funcionário. O que aconteceu? O cara morreu na hora. Não viu do que morreu. Tá? Quebrou o tórax na hora dele com aquilo. Os funcionários ficaram bravos, queriam queimar o carro, o cara fugiu, toda aquela coisa. A empresa é responsável? É responsável. Tá? Por quê? Porque se o cara não estivesse trabalhando, não estava ali naquele momento. Tinha alguma forma da empresa evitar que aquilo acontecesse? Cara, ele estava trabalhando com X, estava em cima do barranco, estava longe do negócio, estava devidamente sinalizado, era treinado, já trabalhava faz tempo. Tá? Tem como fugir da responsabilidade? Não tem, pessoal. Ele estava trabalhando. Tá? Nesse caso, a gente fez um acordo para evitar uma condenação maior. Tá? Então, é muito difícil você fugir de responsabilidade no caso de acidente de trabalho, só assim a título de exemplo, tá, pessoal? Só a título de exemplificar a situação. Tranquilo? Vamos voltar para o nosso tema lá. Então, o que nós temos que saber? Que quando nós estamos diante de um recurso especial, um recurso extraordinário, quando a gente está acessando o terceiro grau de jurisdição por meio de qualquer um dos recursos extraordinários lato sensu, nunca eu vou discutir matéria de fato. Nunca vou discutir prova. Ficou provado. Tá? Se falou, provou, esqueça, perdeu. Né? Tem que ser só interpretação do direito. Seja a interpretação da legislação federal, seja a interpretação da própria Constituição Federal. Tem que ser alguma dessas coisas em discussão e não fatos, não provas, nada com relação a isso. Beleza?
que mais nós temos, pessoal? Causas já discutidas. Gente, o direito brasileiro, né, o processo brasileiro, tem algumas regrinhas básicas. Então, a primeira delas, pessoal, é que ele é absolutamente previsível. Ou seja, nunca ninguém é surpreendido por nada, né? Sempre vai ser argumentado antes, sempre vai ser colocado antes. Então, você vai pedir a produção de prova, e para você pedir a produção de prova, você vai explicar por que você quer produzir aquela prova. E assim por diante. É assim que o processo funciona, pessoal, tá? Então, quando o juiz dá o despacho assinador, ele fixa os pontos controvertidos e determina quais são os meios de provas que servem para aquelas coisas. Então, nada no processo vem do nada, né? Nada se faz na hora. Nada se apresenta sem que exista uma justificativa clara de por que aquilo está sendo feito daquele jeito. Ok? Então, você tem que ter isso de uma forma bastante clara sempre, tá, pessoal? Então, você precisa disso, não tem como fazer de uma forma diferente, tá, pessoal? Você precisa ser assim, você tem a regra da previsibilidade. Então, eu não crio coisas do nada. Quando a gente está assistindo filme americano, pessoal, né, os filmes americanos são baseados no sistema da common law, né? Então, base no sistema do costume. Então, o costume vem do entendimento da sociedade com relação a isso lá, né? Eu não sei nem como a coisa funciona lá, para mim é uma loucura aquilo, né? Mas a gente já viu que tudo que acontece tem um jurizinho popular, né? Os membros da sociedade. Então, ali tem o juiz e tem os caras que vão dizer se é ou se não é o negócio, tá? Então, lá é totalmente diferente e não é comum a gente ver um filme onde está no meio do julgado, aparece alguém, entra na sala, eu sei, não sei o quê, eu vi isso, eu tenho uma prova diferente, e daí o cara é admitido, o visto da prova, muda todo o conteúdo do julgado. O nosso processo não acontece assim. Por quê? Porque o nosso tem que ser previsível. Eu tenho que dizer, eu vou provar isso desse jeito e daí lá na frente eu produzo a prova. Eu sempre tenho que preparar antes para depois fazer especificamente. De forma que, pessoal, é a mesma coisa com relação ao pré-questionamento. Eu não chego lá num recurso especial ou num recurso extraordinário e tiro um argumento da manga que não tenha sido discutido antes, tá? Então, eu não vou conseguir tirar a constitucionalidade da manga. Eu vou ter que ter discutido isso antes. Vou ter que ter falado isso antes. E assim por diante. Tá? Então, se eu acho que a decisão que o Tribunal de Justiça do Paraná tomou não é uma decisão legal, não está em sintonia com a decisão dos outros tribunais, o que eu faço, pessoal? Eu pego e tenho que fazer, daí eu utilizo o nosso embargos à declaração, pessoal, para dizer assim, olha, você decidiu desse jeito. Lá em São Paulo eles estão decidindo diferente. Olha aqui, eu junto o julgado e digo assim, vou fazer um recurso especial dessa tua decisão dizendo que você está julgando diferente do teu colega lá. Tranquilo? O que é isso? Isso é o pré-questionamento. Tá? Eu não vou poder inventar argumento do zero, argumento 100% novo por meio do meu recurso especial. Eu tenho que pré-questionar antes o tribunal que deu a decisão. Puxa vida! Então, eu tenho que dizer, vou recorrer da tua decisão por causa disso, antes de fazer o recurso? Sim, tem que fazer. É ridículo? Também acho, tá? Mas é assim que funciona, pessoal. Então, estou discutindo um negócio, vai lá e dá uma decisão. Eu falo, nossa, mas essa decisão aqui ofende a Constituição. Puxa, quando ofende a Constituição, teoricamente, o mais justo seria eu entrar com recurso direto e ir lá e anular o negócio. Assim que funciona? Não. Eles deram um acordo ofende a Constituição, eu tenho que fazer um embargos à declaração, que é o recurso que eu tenho cabível no momento, e dizer assim, esta decisão de vocês ofende a Constituição Federal em tal dispositivo, tá? Por conta disso, daquilo, daquele outro. Quero que vocês me esclareçam esta minha dúvida, porque eu vou pegar esse recurso de vocês, fazer um recurso extraordinário e discutir isso lá perante o STF. Então, eu tenho que fazer um recurso para explicar o recurso que eu vou fazer da decisão dele? Sim, é isso mesmo. Como que se chama isso? Pré-questionar. Tá? Então, especificamente, eu preciso pré-questionar tudo, pessoal. Eu tenho que já ter argumentado isso de uma forma bem específica. Tá? Então, eu tenho que ter tratado, já tenho que ter discutido aquela matéria. Eu não posso
pegar um argumento completamente novo e lançar no meu recurso especial, no meu recurso extraordinário. Só cabe recurso especial e recurso extraordinário daquelas matérias que forem exaustivamente pré-questionadas perante o tribunal recorrido. Tá? Isso é complicado? É muito complicado, pessoal. Vou dizer para vocês, quando eu vou fazer um recurso especial ou um recurso extraordinário, é muito mais difícil fazer ele chegar lá no terceiro grau de jurisdição do que ele mudar a decisão. Esses requisitos que a gente está falando, pessoal, eles podem não ser tão complexos de serem compreendidos, tá? Mas eles são complexos de serem reunidos no caso concreto. Então, você vai ter que preencher todos esses requisitos, né? O tribunal daqui vai ter que dar uma olhada nisso, concordar com você e mandar lá para frente. Então, é muito mais difícil fazer o recurso ser aceito, fazer esse juízo de admissibilidade do recurso especial, do recurso extraordinário, ser procedente, é mais difícil do que o próprio recurso ser procedente pela instância superior. Ok? Então, nós falamos digamos assim, do pré-questionamento, que é o questionamento, as questões pré-decididas, né? Existe, pessoal, uma diferencinha, né, que é a questão do suscitado e analisado. Quando eu falo do STJ, tem uma pequena diferença com relação ao STF, né, e que a gente teve... Então, o que acontece? Antigamente, isso aqui foi vencido pelo Código de 2015, a gente tinha uma diferença entre o pré-questionamento ser suscitado e ser analisado. Antes, no Código de 2015, pessoal, como que funcionava? Não gostei do acordo. Vou fazer um recurso especial. Por quê? Porque nos outros tribunais, os caras estão julgando a mesma matéria de forma diferente. Beleza. Faço meu recurso. Para fazer o recurso antes, faço embargos à declaração. Desse meu embargos à declaração, quando eu faço embargos, eu estou suscitando o pré-questionamento. Tá? Quando o tribunal responde, explica por que ele não concordou comigo, ele está respondendo, ele está analisando o meu questionamento. Antes, no Código de 2015, tinha que ser suscitado e tinha que ser analisado. E às vezes eu suscitava o questionamento e o tribunal dizia assim, não concordo com você, escreveu besteira. Ponto. O que ele fazia? Ele não nem analisava o meu questionamento. Desta forma, não cabia recurso do Tribunal Superior. Eu tinha que entrar com recurso dessa decisão que não respondeu o que eu perguntei. Tá? Isso, com o Código de 2000 e com o Código atual, né, que é o Código de 2015, ele foi extirpado do nosso ordenamento jurídico, de modo que, simplesmente, eu questionei e considera-se pré-questionada a matéria. Então, eu não preciso mais, necessariamente, que a matéria seja suscitada e analisada, pessoal. Eu preciso que a matéria tenha sido simplesmente questionada para que o tribunal analise aquele negócio e me dê a resposta. Tranquilo? Então, voltando, quais são os requisitos aos tribunais superiores, que é o nosso tema principal de hoje, pessoal? Né? Vamos lá. Primeiro, que tenha esgotado todas as vias recursais ordinárias. Se couber um embarguinho à declaração, qualquer coisa, cabe um embargo da divergência lá do processo criminal, tem que utilizar antes de fazer o recurso especial ou o recurso extraordinário. Tem que ser uma decisão de um tribunal da última instância, a menos que seja um recurso extraordinário que vai caber, por exemplo, da turma recursal do Juizado Especial Civil, que não é um tribunal, é um órgão diferente. Né? Não posso querer rediscutir matéria de fato, não posso querer discutir prova, eu só vou discutir questão de direito, nunca questão de fato, nunca questão de prova. Questão de prova é questão de fato. Tudo tem que ser devidamente pré-questionado. Não surpreendo o tribunal com argumentos. Eu explico por que eu vou recorrer da decisão dele e coloco isso de uma forma bastante clara. Tudo bem, pessoal? Entendemos isso? Sem dúvidas? Então, basicamente, estes são os requisitos aos
recursos aos tribunais superiores. Estes são os requisitos, tanto para recurso especial quanto para recurso extraordinário. Eles não são tão complexos de serem compreendidos, pessoal, mas eles são muito complexos de serem, digamos assim, colocados em prática. São de demonstrar eles no caso concreto. Tá? Uma outra historinha que cabe nesse momento aqui, pessoal, é que quando o Código de 2015 veio, né, aqui daí dá para a gente falar assim, de uma forma bem interessante, um pouquinho de tudo, tá? Ali eu estou pedindo para você uma atividade, que já estou passando lá para vocês, vou deixar ali o QR Code e o link, tá? Também está lá no AVA. O que é essa atividade? São 500 pontos, já tem 500 pontos que é da participação no congresso lá da CRIST, que pouquíssimos fizeram, mas outros fizeram dessa turma, né? E nós vamos ter 500 pontos que eu quero um mapa mental de vocês, que vocês falam alguma coisa coloridinha, bonitinha, de alguma forma, feito a caneta, feito um lápis de cor do filho, feito no Word, de alguma forma, com relação aos requisitos, aos recursos aos tribunais superiores, tá? Como eu passei para vocês as transparências aí, pessoal, tá bem fácil de vocês acessarem esse negócio aí e fazerem isso. Diga, Luana. Professor, tá me ouvindo? Estou. Da atividade da palestra só tá aparecendo 200 pontos. Desculpa. Todo mundo, acho que tá. Vou falar corretamente. O que acontece? Eu faço todos os formulários para a Cristi, tá? Não sei se vocês já perceberam, né? E daí, sempre que tem alguma coisa, alguma atividade, ela me pede. Quando ela me pediu para fazer o formulário, ela me passou um áudio. E naquele áudio ela falou 200 pontos. Tá? E daí eu fiz e lancei os meus como 200 pontos, depois que eu fui me tocar, que ela mudou a ideia e subiu para 500. Então, eu vou corrigir, pessoal, só que eu tenho que falar para vocês assim, não tem como eu mudar aquilo que eu já lancei. Tá? Então, eu vou fazer mais uma atividade valendo 300 pontos e vou colocar para as mesmas pessoas. Tá? Então, desculpe, é um erro meu, porque eu não sabia que estava valendo 500 pontos, eu lancei só 200, de acordo com como ela tinha falado da primeira vez. Beleza? Valeu. Pessoal, uma historinha que eu quero contar para vocês é o seguinte: a primeira reforma que aconteceu no Código de Processo Civil de 2015 tem a ver com isso que nós estamos falando hoje, tá? Por quê? Porque, assim, não sei se eu já falei para vocês, se alguém já falou para vocês, o Código de Processo Civil de 2015, eu, particularmente, para mim é bem claro isso, né? Mas ele é bem claro, o quê? Que ele sofreu uma influência bastante grande dos advogados, da advocacia, tá? Porque em vários lugares a gente percebe que o direito dos advogados, o interesse dos advogados foi protegido. Por exemplo, sucumbência de segundo grau, não sei o quê. Então, a gente tem, assim, vários elementos que deixam bem claro, né, que o advogado foi prestigiado no Código de 2015. E uma dessas coisas, um desses pleitos da advocacia estava com relação a esse juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Por quê? Porque a gente acabou de ver que os requisitos deles são embaçadíssimos. É super difícil você mostrar que esses requisitos estão presentes, tá? Piora na visão do advogado, por quê? Porque eu tenho que fazer um recurso de uma decisão que o TJ do Paraná fez e vou apresentar um recurso para o TJ do Paraná. Diferente de uma apelação que simplesmente pagar e está no prazo, você tem que mostrar que houve todos esses aqui, que não estou discutindo o fato, que houve realmente divergência jurisprudencial, que não sei o quê. Então, o juízo de admissibilidade, o juízo para dizer que o recurso especial deve ser aceito, ele é muito subjetivo. Né? Por quê? Porque esses 5 requisitos que a gente acabou de falar são coisas difíceis de serem verificadas. Então, a advocacia sempre achava que era muito injusto quem dá a decisão fazer esse juízo de admissibilidade, que é extremamente subjetivo. De modo que, quando o Código saiu em 2015, estava no projeto do Código, e quando o Código foi promulgado, estava prevendo que quem faria o juízo de admissibilidade do recurso especial e recurso extraordinário não eram os tribunais locais, não era o Tribunal de Segundo Grau, e sim o STJ e o STF, quando o recurso chegasse lá. Então era para mudar? Isso era para mudar. Porque daí o tribunal simplesmente recebia o recurso e mandava para lá em Brasília, que os caras vejam. Tranquilo? Para os advogados, na visão do advogado, seria muito mais justo alguém que é absolutamente imparcial, alguém que não tomou contato com o processo ainda, verificar se cabe o recurso ou não cabe. Tranquilo?
Qual é o problema? Né? Aprovou assim, os tribunais locais ficaram quietos, porque na verdade seria um abacaxiamento para eles. Tá? Só que daí o código foi promulgado, entrou em vigor, os ministros, né, vieram e pediram a alteração. Eles fizeram um pedido formal de alteração do código, explicando que, olha, se for vir todas as apelações, todos os troços que os caras fazem, recurso especial, recurso extraordinário, sem fundamento nenhum para a gente analisar, nós não vamos conseguir. Por quê? Porque os tribunais são relativamente pequenos. Né? O STF é um tribunal que tem poucos ministros, mas o STJ é um tribunal enorme. Né? Se você for olhar em Brasília, enquanto o STF é aquele prédio bonito, apesar de ele ter mais um prédio lá nos anexos das fundações, lá que eles não mostram, né? Não é só aquele prédio bonito que aparece na televisão, tem um outro enorme também. Né? Mas se você for pegar o STJ, ele é o tamanho dele é como se você pegasse um quartel. É algo extremamente grande. São vários prédios, é todo um conjunto o STJ, enquanto o STF é um anexo lá na parte das fundações e aquele prédio bonito que a gente está vendo, que são os ministros. Beleza? O que eles falaram? Qual foi a colocação dos ministros? Olha, se vir todos esses processos para a gente analisar se cabe ou não cabe recurso especial, recurso extraordinário, primeiro, nós não temos gente suficiente para fazer isso. Nós não temos tempo para fazer isso. Tá? A gente vai precisar de muito mais gente. E o que é pior, nós não temos dinheiro para contratar gente para fazer essa análise. Vai virar um caos, porque vai parar uma infinidade de processos. Okay? Então, os velhinhos, né, se reuniram e vieram e falaram, se vocês deixarem o código desse jeito para nós verificarmos esses requisitos, nós não conseguimos. Vai ser um volume muito grande de processo. Porque daí todo mundo que perde no segundo grau de jurisdição faz um recurso. O recurso obrigatoriamente iria para Brasília para ver se está certo ou errado. Tá? Os ministros se desesperaram, vieram, colocaram esse problema, pediram, e foi o que deu origem à primeira alteração ao Código de Processo Civil. Alterou para o quê? Para voltar a ser exatamente como era antes do Código de 2015, para que os tribunais locais voltassem a ser os responsáveis pela análise da admissibilidade de recurso especial e recurso extraordinário. Logo, vejo a quantidade de serviço que isso representa, a quantidade de coisa que isso representa, e que foi o que motivou a primeira alteração substancial com dias de vigência do Código de Processo Civil de 2015. Tranquilo, pessoal? Só uma historinha, assim, para os senhores conhecerem, para os senhores terem conhecimento de como que a coisa funciona. Beleza, moçada? Conseguiram pegar o link? Posso parar de compartilhar a tela? Posso, né? Então, beleza. Pessoal, vou fazer chamada, tá? Pessoal, vamos lá. A Adriele está aí? Não. A Nelise está. Estou aqui. A Ellen está. A Luana está. A Marli está. A Merle está.
Poliana não está. Priscila está. Rafael está. E a Rosineia está. Então, só está levando falta a Adriele e a Priscila. Tranquilo? Eu tô aqui. Quem? Eu, a Priscila. Será que eu dei falta para você errado, Priscila? Eu falei o nome errado, Priscila. Não é a Priscila que eu queria falar. Eu queria falar Poliana. Eu li errado na lista. Não te dei falta, não, tá? Pessoal, basicamente é isso, tá? Como é que vocês querem fazer? Vocês querem que eu fique ajudando vocês? Vocês querem me entregar isso até amanhã e eu dispenso vocês? Como é que tá? Eu, para mim, não tenho nada de demais. Como é que a gente faz? Fiquem trabalhando aí tranquilo que eu estou por aqui, tá bom? O que precisarem, mexam comigo. Professor, eu ia falar, claro, né, se a turma aceitasse, para a gente poder entregar até amanhã, para a gente ter um tempo a mais, fazer bem feito, porque no meu aqui eu já errei, tive que começar de novo. Da minha parte, sem problema, tá? Entregando aí, eu quero, até sexta-feira, eu quero lançar essa nota, porque a gente tem meta, né, de lançamento de nota, pelo menos um pessoal, um percentual tal, tem que ter isso, tal. Então, por conta disso, eu tenho que fazer isso durante essa semana. Mas se vocês quiserem até amanhã, para mim não tem problema, pessoal. Fiquem tranquilos e façam um negócio lá. Tentem ler, tentem dar uma olhada, tentar criar alguma dúvida aí para que eu possa tentar ajudar vocês na sequência. Fiquem bem tranquilos aí. Tá ok, pessoal? Ok, obrigada, professor. Por nada.
Professor, eu vou ler aqui, tentar fazer para entregar outra hora, tá bom? Obrigada. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu.